Eu moro na casa da minha mãe, metade do meu tempo eu sou terapeuta e a outra metade eu sou barista no café de uma amiga minha. E eu digo isso com muito orgulho porque é o meu trabalho no café que permite que eu compre e realize esses meus sonhos. E o meu sonho é realmente viver somente de terapia. E eu me permito ser iniciante. Porque eu sei o quanto é difícil, porque o mundo cobra que a gente já tenha uma experiência, porque parece que a gente tem que ter 15 anos de experiência na carreira para poder estender a mão para alguém. Mas eu aprendi uma coisa, eu posso não ter décadas de consultório, mas eu tenho um compromisso inegociável com a sua dor. E sabe por quê? Porque eu também já estive aí desse lado, sentada exatamente onde você está agora. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre algo que está matando a gente silenciosamente. Esse algo é a comparação. Você já reparou como a gente sente depois de passar 15 minutos rodando o feed do Instagram? A gente entra bem e sai se sentindo um lixo. Parece que todo mundo acordou mais cedo que você, tomou um café mais bonito, foi à academia, leu um livro, faturou alto e ainda está com um cabelo impecável. E você olha para o lado e vê a sua pia suja, o boleto vencendo, o cansaço que não passa e uma pergunta começa a martelar a sua cabeça. O que eu tô fazendo de errado? Deixa eu te falar aonde dói. A gente está comparando os nossos bastidores crus com os melhores momentos editados dos outros. A gente vê um recorte de 15 segundos de uma felicidade plastificada e decide que a nossa vida inteira é um fracasso por causa disso. É como se a gente estivesse tentando competir com um outdoor que só mostra o que quer. Sabe onde dói de verdade? É que essa comparação rouba a sua alegria de ser quem você é. Ela te faz sentir que a sua caminhada é lenta demais, que o seu esforço, como barista no meu caso, não é o suficiente e que o fato de você ainda não ter chegado lá é um defeito. Mas escuta o que eu vou te dizer. A grama do vizinho só é mais verde porque ela é artificial. Ninguém posta a crise de choro no banheiro. Ninguém posta a dívida no banco. Ninguém posta a insegurança de não saber o que fazer amanhã. Quando eu trabalhava como babá naquelas mansões imensas aqui de Jurerê Internacional, que quem é de Florianópolis sabe, e quem não é de Florianópolis também sabe, porque ali são lugares, meu Deus, que parece coisa de outro mundo. E eu já trabalhei como babá lá em várias casas. Em várias não, umas 3. E lá eu vi pessoas cercadas de luxo, mas se sentindo insuficiente. Porque a dor ela não escolhe conta bancária, mas a internet escolhe o que esconder. E o que ela mais esconde é a humanidade. Eu tenho uma amiga que em janeiro veio conversar comigo porque ela precisava de ajuda para poder lidar com uma angústia e as dificuldades emocionais que ela estava passando naquele momento. Bom, eu ajudei ela, apliquei o protocolo que eu tenho, que é o protocolo de 8 sessões para o destrave mental, e ela me falou que teve um resultado muito bom. E eu não estou falando isso para divulgar, mas para realmente refletir. E isso é para trazer a reflexão de que às vezes você tem um conhecimento técnico, mas você não aplica na sua vida. Tem dificuldade para aplicar em si mesmo. Às vezes não é falta de conhecimento, mas é falta de prática, de fazer, de exercer. E às vezes isso pode explicar o fato de algumas pessoas com menos conhecimento do que você ter mais resultado. Porque essas pessoas vão lá e praticam aquilo ali. Vai fazer. E o verdadeiro aprendizado na neurociência é uma coisa só realmente é aprendido quando ela muda a sua atitude. Enquanto você só aprende, mas não faz nada, não mudou nada em você, não praticou, você não aprendeu. Você só entendeu. Não adianta a gente decorar termos técnicos se a gente não souber como é a sensação de cair e de levantar. Por muito tempo eu vivi relacionamentos que me machucavam porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tive que viver a dor da solidão para aprender a viver com a minha própria companhia. Eu tive que sentir o cheiro do cigarro me preenchendo por anos para entender que eu estava tentando sufocar uma ansiedade que precisava de voz e não de fumaça. O conhecimento só faz sentido quando ele caminha junto com a nossa vida real. Eu não sou uma terapeuta de livro, por mais que eu tenha um livro. Eu sou uma terapeuta de vida. Eu estudo, mas eu pratico. E tudo que eu tento aprender de novo, eu vou logo colocando em prática. Porque é assim que você vai evoluir.
Não adianta nada você ficar com obesidade mental, vai ser só mais um curso. Não, agora eu preciso desse curso. Não, agora eu preciso ler esse livro. Você sempre vai ficar preenchendo aquilo que na verdade era para se preencher com a prática, com a vivência. Você vai achar que é por causa de um conhecimento novo que te falta, você ainda não sabe o suficiente. Isso tá só atrapalhando a sua evolução. Você precisa fazer com o que você tem agora. E coisas novas você vai aprendendo no meio do caminho. E tudo você tem que testar primeiro em você. Tudo que eu aprendo eu testo primeiro em mim. Eu acredito que a gente só muda de verdade quando quer algo mesmo. Quando quer de toda a alma, de todo o seu ser. Há 2 anos atrás eu tive um sonho de conhecer o Chile. E eu não tinha R$1 no bolso sobrando. Sabe o que eu fiz? Trabalhei em 3 lugares. Foram 3 meses juntando dinheiro para passar 1 semana no Chile. Trabalhava todos os dias até final de semana, dormia para trabalhar de babá, cuidando de criança à noite, para ter o dinheiro dessa viagem. Eu tava cansada? Muito. Mas eu ia trabalhar feliz. Por quê? Porque aquele esforço tinha um propósito. Quando a gente coloca a nossa alma em algo, o cansaço ele se torna um combustível. E é essa mesma garra que eu coloco aqui. Em cada vídeo, em cada atendimento, mesmo sem muitas visualizações, mesmo que ninguém veja, eu vou continuar postando. Porque é o meu sonho. E eu não vou parar até eu conseguir. Mesmo que ninguém assista. E se você tá aí hoje sentindo que o seu sonho está longe, olha pra mim. Eu ainda tô no caminho. Eu ainda trabalho no café e tá tudo bem. O processo é o que é o bonito. O processo é tão bonito quanto a chegada. Eu quero ser muito sincera com você. Eu ainda sinto mau humor. Eu comecei todo esse aprendizado por conta dos meus sentimentos que oscilavam bastante. Eles ainda mudam de vez em quando, mas agora é muito mais estável do que instável. Não se deixe enganar pelas aparências da vida. O seu processo ele é importante. Eu vivi o meu processo para poder fazer uma viagem que eu queria. Foi maravilhoso. Só que eu não postei as fotos de eu fazendo faxina. Olha, gente, eu limpando mais uma casa para construir o meu sonho. Você não vai ver a pessoa publicando esse tipo de coisa. Quem abrir meu Instagram vai ver lá eu no Chile, viajando. Ninguém sabe que eu dormi na casa dos outros para cuidar da criança, para depois receber um dinheiro no outro dia. Ninguém sabe que eu fiquei 3 meses trabalhando sem parar. Cansada. Tinha 3 empregos, gente. Isso cansa. Mas eu não postei esse meu processo. Eu postei quando eu tava lá. E bem assim são as pessoas. Ninguém posta suas crises de choro. Hoje eu sou terapeuta. Hoje eu ajudo as pessoas. Mas eu também já tive as minhas crises e eu ainda tenho alguns momentos que são muito difíceis, mas eu tô lá pra mim, eu não me abandono. Eu sei do meu valor, eu sei do processo que é as coisas. Eu valorizo o meu caminhar, um dia eu chego lá, mas valorizando quem eu sou, a minha trajetória. E cada passo que eu dou no meu dia a dia é um caminho, entendeu? É o caminho que faz com que você se torne aquela pessoa. Você simplesmente não acorda e se tornou ela. Entendeu? Então valorize o seu processo. É exatamente esse seu processo que vai te fazer se tornar a pessoa que você é. Cada dia mais você vai se percebendo sendo a pessoa que você deseja ser. Se você continuar se esforçando e fazendo as coisas que precisam ser feitas com sinceridade e honestidade consigo mesmo. Valorize-se. Gente, eu fiz dívida só para poder fazer os meus cursos, para adquirir mais conhecimento. Esse mês eu tô quitando todas. Graças a Deus. Foi fácil? Não, mas cada centavo foi para honrar a confiança que você deposita em mim quando você dá um play nesse vídeo. Eu trato meu desenvolvimento com seriedade porque eu sei o valor da mão que foi estendida um dia para mim. Esqueça o celular, esqueça o feed, esqueça quem você deveria ser segundo o mundo. Olha para essa pessoa que está aí dentro de você. Essa pessoa já aguentou tanta coisa, que já chorou escondida, mas hoje acordou e tentou mais uma vez. Essa pessoa merece o seu respeito, não a sua comparação. A vida não é uma corrida. Não existe um pódio onde só os perfeitos chegam. A vida é sobre coragem de ser quem somos, com as nossas luzes e com as nossas sombras. Eu ainda trabalho como barista e ainda moro com a minha mãe. Eu ainda estou construindo o meu canal. E eu nunca fui tão inteira, porque eu parei de tentar me encaixar nos recortes dos outros e decidi permanecer na minha própria história. Não negligencie sua dor.
Não ache que o seu fardo é menor ou menos importante. Acolha-se. Se ninguém te estendeu a mão hoje, eu estou estendendo a minha agora. Eu não tenho 15 anos de carreira, mas eu tenho um coração que bate na mesma frequência que o seu. Eu já estive no chão e aprendi que o chão não é lugar de morar, é lugar de impulso. Se você sentiu que essa conversa tocou aquela parte de você que estava escondida, saiba que você não está sozinha. Deixa aqui nos comentários a palavra que resume você nesse momento, o que você está sentindo. Eu vou ler cada uma, porque eu quero saber quem é você além das redes sociais. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida por esse momento. Não se abandonem. A gente se vê no próximo passo. Fique com Deus.